Vaqueiro, saga de um povo guerreiro, pelas brenhas do sertão. A vida de um vaqueiro é mais amor do que profissão, por não existir dinheiro que mova seu coração. Oh, yeah. O projeto LHC, Leitura, História e Cultura, a gente procurou trabalhar ele de várias formas, porque o livro nos proporciona isso. A gente criou contos, a gente criou fotografias imaginárias, ou seja, eu dizia para determinado aluno: desenhe aquela cena que você mais adorou, mais gostou, e eles trouxeram para o cartaz. Eu achei que a diferença desse livro para os demais é porque este livro, ele nos trata a nossa realidade, a realidade do interior, né? A figura do vaqueiro aqui é muito presente. Então eu acredito que o aluno se sentiu ali dentro do livro. A história falou do pai do aluno, que é um vaqueiro, falou do avô do aluno, falou em geral. Aprendi muito para os professores, trabalharam cordéis, poemas, histórias, contos. Isso desenvolveu muito a minha leitura e a minha escrita. E eu gostei muito do livro, pois o linguajar dele é o da nossa região. E eu me identifiquei muito, pois essa cultura vem de mim, desde o meu bisavô. Aí eu já tenho muito contato com o vaqueiro, por isso gostei muito da história. O livro veio para ajudar muito a escola, né, desenvolver a leitura de todos os alunos, tanto a leitura como a escrita, e desenvolver várias atividades, né? Conto, poemas, desenhos, incentivar a leitura. Sempre buscar mais, saber qual é o enredo da história, ter mais curiosidade, tentar aprender mais, sempre aperfeiçoar mais. Foi muito bom ter o acesso ao livro e também às atividades. O professor passaram o conto, a gente desenvolveu a escrita, também eles passaram os desenhos, a gente desenvolveu a coordenação motora, também pela leitura do livro. A gente conseguiu mais esforçar a leitura cada vez mais. Uma noite, uma grande história. A luz emanava da chama viva da velha lamparina, fumegando no caritó, e iluminava a sala da casa de Zé Bento e de Dona Mariana. Era noite de debulha de feijão. No centro da sala, um lençol estendido sustentava uma ruma de vagem seca. Em cima e ao seu redor, crianças, jovens, adultos e velhos extraíam os grãos da palha. Um café com tapioca já tinha sido servido. Todos os meus alunos receberam a obra, onde foram fazer a leitura dos 4 capítulos e em seguida fazer as fichas de leitura. Depois eles foram fazer um resgate à cultura local, dos nossos avós, dos nossos antepassados, para saber das histórias antigas, para saber do namoro, para saber como eram os estudos, como era o casamento, para saber de tudo que se passava naquela época. A obra e o projeto eu vejo como casamento, né? A obra e o projeto. Sem um dos dois, esse casamento não existiria. E para mim foi muito gratificante ter trabalhado, acho que alcançou sim o objetivo. Foi um projeto exequível, onde os alunos puderam fazer leitura, contar histórias, onde os alunos puderam produzir contos, né? E trabalhar várias atividades artísticas. Eu escrevi um conto e era sobre butitas, que meu pai me contou, só que eu dei uma alterada nele porque eu achei a história um pouco curta demais. Aí eu decidi deixar o final também diferente do de lá. Depois a gente fez as outras atividades, que foi o cordel, os desenhos, fizeram a Teresa, a Senhora das Águas, o Tenório, o Seu Salim e o Lúcifer no final. E também Zero Boi. A partir desse livro eu aprendi várias palavras que eu não conhecia antes e que foram citadas bastante, e também mais da nossa cultura, como a gente vivia antigamente, essas coisas. Agora no final a gente vai fazer desenho, cordel ou paródia. A história do livro foi bem desenvolvida e o que mais me chamou a atenção foi a volta do vaqueiro no capítulo 4. O livro me incentivou um pouco. Eu não estava muito animado, porque geralmente livro que a escola recomenda eu não gosto muito, mas o livro foi bem legal. A Secretaria de Educação
desde a jornada pedagógica, pensou num projeto que resgatasse a cultura da leitura dentro dos nossos alunos. E quando foi feito o convite ao professor Daniel e este aceitou o convite para, além de lançar o seu livro no encerramento da jornada, a gente conseguiu levar o gosto pela leitura, resgatar a leitura de livros, além dos livros digitais, dentro da nossa rede municipal, com o livro O Vaqueiro e a Senhora das Águas. O objetivo maior da secretaria é resgatar a leitura dos livros impressos. A gente sabe que a tecnologia hoje está muito avançada, os alunos têm acesso a livros digitais, mas como esse livro é todo especial, O Vaqueiro e a Senhora das Águas, e de autoria do nosso grande professor Daniel Marinho, não seria diferente e não teria um outro livro para fazer esse projeto fluir no município que não fosse com a ajuda do professor Daniel. Somos muito grata pelo apoio que ele tem nos dado e, ao mesmo tempo, o apoio dos professores, porque sem eles o projeto não teria surtido efeito. Uma das metodologias que eu utilizei foi fazer com que eu encontrasse um gosto do aluno querer ler o livro. Aí eu fiz primeiro uma pesquisa de como seria essa metodologia, que era justamente o quê? Fazer com que eles resgatassem a cultura do nosso lugar. Pedir para eles, né, inventarem ou criarem da imaginação deles. Então eles foram logo dizendo: professor, seria interessante uma maquete. E aí eles também fizeram a questão dos desenhos. Os desenhos eram uma já metodologia do próprio projeto, mas a questão das maquetes não estava. Foi eles também que pediram para fazer essa maquete. E a questão dos desenhos dos personagens do livro. Os alunos, eles gostaram muito do livro, gostaram da questão da leitura do livro. Inclusive teve alguns que viajaram no livro, na questão do livro. Foi muito interessante. Dá para entender as coisas direitinho, não tem muita dificuldade assim para entender as coisas. Foi o livro que me inspirou a criar o conto. Esse conto conta a história de um garoto de 21 anos chamado Jack, que tinha um sonho desde criança de conhecer uma cachoeira encantada. Tinha um boato de uma cachoeira encantada e ele se aventura atrás dessa cachoeira para descobrir se realmente é encantada ou não. Inicialmente nós abordamos mais a questão cultural ligado a nós, povos indígenas aqui de Poranga. Nós trabalhamos a questão cultural da história, fazendo um paralelo entre o livro, entre o projeto, inicialmente, com a nossa cultura. A começar, por exemplo, com a história do Olho d'Água do Pajé. Durante o período que nós trabalhamos o primeiro capítulo do livro, trouxe para a sala de aula uma das nossas lideranças indígenas, né? A liderança indígena, que também é sábia da nossa comunidade, a tia Rai Calabaça, onde ela contou, né, a nossa versão sobre o Olho d'Água do Pajé. E aí então nós fizemos a comparação entre a história contada por uma sábia da comunidade, por uma liderança da comunidade, e a história narrada pelo professor, né, e autor do livro, Daniel Marinho. E os alunos ficaram encantados o quanto, né, era parecida a história, o quanto que a nossa história, a nossa cultura estava ali apresentada tão belamente no primeiro capítulo do livro. Entre as diversas ações pensadas pela Secretaria de Educação para dirimir os impactos, os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus, esteve o projeto Leitura, História e Cultura, através do livro Vaqueiro e a Senhora das Águas, escrito pelo professor Daniel Marinho. Foi um importante projeto desenvolvido com as turmas de 9º ano do nosso município, né? E também com uma das turmas de 8º ano da Escola Itelvina Silvina de Pinho. Nós, enquanto Secretaria de Educação, somos imensamente agradecidos ao prefeito Carlos Antônio, que nos oportunizou, por meio desse investimento, a trabalhar esse belíssimo projeto. Agradecemos também aos professores que aderiram, se envolveram e trabalharam ao longo desse ano, e também os alunos
que estiveram muito entusiasmados ao longo da execução do projeto. A grande prova são todas as ações que vamos estar prestigiando na culminância. Sou vaqueiro, sou do norte, nascido para vencer. Meu cavalo é manso e forte, conto pra vós mercê, que não há homem melhor para o tal boi lhe trazer. Sou o Tenório de Santana, santa de minha devoção. Trago no peito a coragem e os anjos me guiarão para enfrentar esta luta e qualquer assombração. Eu nunca me dei muito bem com produção textual e fazer poema também aí difícil. Nós tivemos uma aula com o coordenador, ele ajudou nós, aí teve o comecinho e nós tivemos que terminar. Eu tive que estudar mais um pouco o livro, fui ouvindo alguns cordéis, assim eu fui me baseando e fazendo o meu. Nós somos habituados a trabalhar com projetos de leitura, mas geralmente nós usamos livros de gêneros diversos, de autores desconhecidos. Isso para os nossos alunos, lógico, né? E isso gera um impacto para os meninos, porque eles têm contato com histórias que não são da região. E o livro, ele traz esse diferencial. Ele traz histórias da nossa região, ele traz histórias que nós vivemos e vivenciamos no nosso dia a dia. O resultado do projeto foi o mais gratificante que a gente poderia ter, né? Primeiro a gente teve os contos, né, que é um resultado, é um fruto do projeto também, né, que foram os contos que os meninos desenvolveram, contando as histórias que a gente só ouvia pela oralidade, né, as histórias que os mais velhos sabiam. Esse conto foi produzido em sala e em casa. E o outro fruto que eu considero assim também essencial foi o desenvolvimento da literatura de cordel. Com a instrução tanto do professor como do coordenador pedagógico, eles foram desenvolvendo outras estrofes. E a gente fez aquela mescla, pegou versos de um, estrofe de outro, misturou, fez aquela mistura toda e saiu esse belíssimo cordel que todos vão ter a oportunidade de acompanhar na culminância do projeto. Retratou muitas histórias que não sabia, tipo, falou dos festejos que praticamente nenhum livro conta sobre as nossas origens. Também falou, tipo, teve muita coisa que nós trabalhamos. Teve, por exemplo, o cordel, que não foi só o professor, foi toda a nossa escola, os 2 nonos. Teve muitas estrofes de alunos que saíram excelentes. A história conta sobre um pouco da nossa cultura. Casa de farinha, festas, histórias que os mais velhos contam de assombração e as brincadeiras também e a linguagem deles. Foi uma leitura muito boa. Quando a gente lê o livro, a gente não quer parar, sabe? Não quer parar de ler o livro, porque quando a gente vai lendo o livro, a gente desperta a nossa curiosidade, né?